Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Eu estou aqui nesta manhã na casa do Senhor. Vim aqui organizar os instrumentos, os equipamentos para mais tarde a gente fazer a festa para o nosso Deus. Colocar as baterias para carregar, para a gente usar. E eu me sinto muito bem quando eu estou aqui na casa do Senhor. Aqui é uma casa onde a gente pode contemplar os campos, os verdes campos aqui em frente a essa igreja. É uma área rural e é um lugar assim onde a gente se sente muito bem, um clima muito agradável. E aqui na casa do Senhor tem assim aquele perfume, aquela essência diferente. Algo assim muito agradável, porque aqui nós louvamos e adoramos ao nosso Deus. Então fica o perfume da adoração. Eu me sinto muito bem. O salmista disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, amados, ir à casa do Senhor, para mim é um motivo de grande alegria. Eu sempre digo à minha esposa que se dependesse de mim, passaria o dia todo aqui. Eu gosto de estar fazendo as coisas aqui, consertando algumas coisas, organizando, né? O Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele fala das coisas que o pastor Jesus faz com ele, mas no versículo 6 ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, aquelas ovelhas que tem o pastor, tem o Senhor como seu pastor, elas habitariam por longos dias na casa do Senhor, para estar sentindo esse clima, esse perfume agradável, né? E tem pessoas que dizem assim: não, mas eu sou casa de Deus, eu sou templo do Espírito Santo, eu não preciso ir para a igreja para ser crente. Amados, a igreja é o lugar dos crentes, a igreja é lugar de crente. A palavra de Deus diz em Mateus 21, a partir do versículo 12, diz que e entrou Jesus no templo de Deus. Presta atenção, e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Então Jesus diz assim: primeiro ele chama de templo de Deus, aquela casa onde está sendo transformada em covil de ladrões, como diz ele, comércio, digamos assim, uma feira do rolo. E aí Jesus chega e se irrita, fica bravo com aquela situação, e ele expulsa aqueles cambistas e diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Você presta atenção que ele não diz a minha casa é casa de oração, ele será chamada. Por que será chamada, amados? Porque naquele momento os discípulos do Senhor não podiam orar naquela casa, não podiam se reunir naquela casa por causa da perseguição que havia com eles. Eles eram perseguidos pelos líderes daquela casa, que eram os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os doutores das leis. Perseguiam eles não podiam. Então Jesus disse: olha, quando vocês quiserem orar, vocês entram no vosso quarto, fechem a sua porta e ora ali, o Pai vai te escutar. Mas ele está dizendo: mas lá na frente a minha casa será chamada casa de oração. Vai haver um tempo onde vocês vão poder se reunir na casa do Senhor, na minha casa, para orar, para vocês orar. E esse dia, amados, hoje se cumpre. Hoje é dia de orar na casa do Senhor, buscar a face do Senhor, não que a gente não possa buscar em qualquer lugar, porque o nosso culto
ao Senhor são todos os dias, né? E domingo eu preguei aqui uma palavra e começou aqui, peguei aqui um pouco do rascunho do que eu preguei domingo e passei a refletir um pouco, que foi no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42, onde Paulo escreve assim, o apóstolo Paulo escreve e diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um havia missa. E perseverando unânime todos os dias, no templo, e partindo o pão, em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de crer. Paulo está falando aqui do princípio da igreja, a igreja primitiva, quando a igreja começou. Amados, a igreja não foi fundada nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A igreja não foi fundada no Velho Testamento, porque a igreja não foi fundada na vida de Jesus, mas sim na sua morte e ressurreição. Na ressurreição de Jesus, funda-se a igreja. Quando Jesus, antes dele morrer, ele enviou seus discípulos com restrição. Ele diz: olha, não vão em cidades samaritanas, não vão em casa de pecadores, ides antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas quando Jesus ressuscita, agora glorificado, ele aparece aos 11, em Mateus 28 e 18, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha que ele ainda não tinha todo o poder no céu e na terra, mas ele disse: agora eu tenho. O Pai já havia o exaltado soberanamente e tinha lhe dado toda a autoridade e poder. E ele diz: agora me dá todo o poder no céu e na terra, portanto, ide a todos os lugares e pregai a toda criatura, ensinando as coisas que eu vos tenho mandado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Funda-se a igreja aí, funda na doutrina dos apóstolos. Doutrina quer dizer ensinamento dos apóstolos, amém? Várias igrejas têm suas doutrinas, porque uma é fundada ainda no Velho Testamento, outra é fundada em algumas coisas que eles, nas doutrinas deles, mas a verdadeira igreja ela é fundada a partir do livro de Atos, o livro dos apóstolos. É ali onde os apóstolos começam a pregar a toda a criatura, inclusive chega na casa de Cornélio, que Pedro estranha, porque não é judeu, e Jesus faz aquele sinal daquele vaso descendo do céu, cheio de animais, coador, de répteis, diz: Pedro mata e come. Não, Senhor, é imundo. E Jesus está se referindo ao povo que ele vai conhecer agora. É um povo abençoado de Deus. Amém, amados? Mas esse texto que nós lemos é conhecido pela igreja como os pilares da igreja, os 4 pilares da igreja, as 4 colunas da igreja, que é a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. São os 4 pilares ou as 4 colunas. Vamos refletir um pouco o que é coluna. Eu estou aqui em pé, eu estou de pé, porque eu tenho uma coluna que está me sustentando. Se minha coluna fracassar ou fraturar, acontecer alguma coisa com minha coluna, eu não vou mais poder ficar em pé, porque quem me mantém firme é a minha coluna. E da minha coluna saem as estruturas ósseas que vão para os meus braços, minhas mandíbulas, tudo são, onde houver osso no nosso corpo, é ligado da coluna. É a coluna que mexe com todo o corpo. Quando a gente fala em pilares, nós podemos ver assim os pilares de um prédio, as colunas de um prédio. Para se construir um prédio,
O engenheiro ele vai calcular o peso daquele prédio, quantas 1.000 toneladas aquele prédio vai pesar, e aí ele vai enfiar umas estacas no chão, umas estacas de concreto, vai vir uma máquina poderosa que vai bater aquelas estacas, e aquelas estacas vão entrar no chão até que toque em algo duro que não possa descer mais, numa rocha, em algo que se firme ali. Ali será edificada aquelas colunas naquela rocha, e ali é levantada agora as colunas que vão dar sustentação àquele prédio. Prédio de 20, 30, 40, 100 andares, eles são sustentados pelas suas colunas. Se uma das colunas rachar, o prédio vai ser evacuado, porque aí não oferece mais segurança. Então, as colunas são feitas com 4 elementos: ferro, cimento, areia e concreto. São esses 4 elementos que firmam, transformam aquelas colunas num material forte, material resistente, tipo uma rocha para sustentar aquele peso. São 4 elementos. A coluna da igreja ela é formada também por 4 elementos, que é a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Mas quando nós meditamos no começo do texto, diz assim: eles perseveravam. O que é perseverar, amados? Perseverar é insistir, perseverar é estar determinado a fazer uma coisa. Digamos assim, um jogador de futebol, por exemplo, ele ama o seu time, ele faz qualquer coisa para assistir o seu time jogar, ele se associa, ele paga, não ganha nada em troca, mas ele paga para manter aquele time. E ele, no dia do jogo, se possível for, ele toma dinheiro emprestado ao agiota. Ele deixa de comprar carne ou compra fiado, mas o dinheiro ele vai guardar, que é para ir para o seu jogo, para ali torcer, vibrar, sofrer, chorar, se alegrar, depende da situação do jogo. Quando o jogo está ganhando, eles aplaudem, eles entram em euforia, mas quando está perdendo, eles choram, entristecem, lamentam, mas não perdem e não desistem dos seus times. Isso é perseverar. A igreja perseverava, estarem juntos, no templo, nas casas, onde quer que seja, estar estudando as doutrinas dos apóstolos, aprendendo a Bíblia, aprendendo a Escritura, aprendendo, se edificando na palavra de Deus. Eles amavam estar no templo estudando, eles amavam estar em comunhão. O apóstolo João disse que aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Como é que eu digo que ama a Deus e não me afasto dos meus irmãos? Eu não sinto falta dos meus irmãos, não sinto falta de Deus. Não, se você não... Como pode amar a Deus que você nunca viu, se você não consegue amar os seus irmãos? Então a comunhão, amados, é algo de Deus. Nós somos um corpo. O corpo é formado por membros. E cada membro tem sua função. Meu nariz não pode fazer a função da minha boca. O meu olho jamais vai assumir a função dos meus ouvidos. Minhas mãos não podem assumir a função dos meus pés, porque cada um tem a sua função. E você, meu amado, você que não está indo para a sua igreja, você está desestruturando as colunas da igreja, porque a sua função está deficiente. O corpo está deficiente. Então, você tem um compromisso com o corpo. Você é membro do corpo de Cristo, principalmente. Ele é o cabeça. O cabeça é o que guia todo o corpo, é o que conduz todo o corpo. Se o membro não está unido com a cabeça, ele se corta um membro dele, joga fora, e daqui a poucas horas já vai começar a cheirar mal e vai morrer. Jesus disse que corta o galho e não serve mais para nada, seca e lança-se ao fogo. Então, amados, essa palavra ela nos chama a atenção para isso, que a igreja primitiva, a igreja começou assim. Eles eram unânimes
Eles perseveravam, eles repartiam pão. Aqui no nosso templo, aqui, quase todos os domingos, a gente traz um bolo aqui no final do culto, um café. A gente tinha aquela comunhão. Lá na minha casa, muitas vezes, de domingo, os irmãos se reúnem, a gente assa carne. Eu gosto disso, eu gosto de estar em comunhão com os irmãos. Eu me sinto bem quando minha casa está cheia dos nossos irmãos. Isso é o partir do pão. As orações, amados, sem oração, o Brasil precisa de oração. O mundo precisa de oração, as famílias precisam de oração, os jovens estão sendo mortos, as trevas estão assolando. Jesus diz que nós somos luz do mundo. Como podemos ser luz se não podemos ser luz nem na nossa igreja, amados? Nós estamos lá. A luz está debaixo da mesa, a luz debaixo da mesa não brilha, não clareia. A luz para clarear, ela tem que estar no lugar. E todos que estão em volta ali vão ser iluminados pela luz que há em você e que há em mim. Então, amados, as orações são por meio das orações que nós entramos no Santo dos Santos, que nós entramos na presença do Pai. O véu partiu para que nós entrássemos na sua presença através da oração. E quando oramos juntos, nós estamos em uma batalha. Você sabe que para a sua oração chegar até Deus, vai ter que passar no reino das trevas. A Bíblia diz que os principados, as potestades, os príncipes das trevas desses séculos, as hostes espirituais da maldade, habitam nas regiões celestiais. Está lá em Efésios 6, a partir do versículo 10. No livro de Judas nós vemos quando os anjos levaram o corpo de Moisés, houve uma batalha e eles não puderam passar com o corpo. Foi que o Senhor enviou um anjo guerreiro para ajudar eles, para eles passar com o corpo. Nossas orações não podem chegar a Deus se ela for orada sem fé, se ela for feita sem amor, sem comunhão. É assim que funcionou a igreja. E a palavra de Deus diz que a igreja caía na graça do povo e caía na graça de Deus. Presta atenção, amados, o que é luz? A igreja caía na graça do povo de forma que o povo vinham sem serem chamados. Não havia evangelismo, não. A vida deles, a luz que havia nele, atraía o povo. O tipo de vida, o estilo de vida que eles viviam, caía na graça do povo. E na graça de Deus, de forma que o Senhor a cada dia aumentava o número aqueles que creem. Nos versículos antes, diz que de uma vez, em um dia, foram batizados quase 3.000, por causa do estilo de vida. Então, amados, se a igreja não tem essas 4 colunas, ela não cresce. Ela não pode crescer. Ela está deficiente. Uma coluna só não pode levantar uma igreja. 2 colunas só não pode. 3 colunas não pode, só com 4 colunas. Nós já estamos aqui nas quintas-feiras, a partir das 19 horas, em oração, orando por você, orando por toda a igreja de Jesus, orando pelo nosso país que está à beira de um abismo, no vale da sombra da morte, como diz. E nós temos que interceder pelos nossos países. Pelo nosso país, nós temos que interceder pelos países que estão em aflições. Nós temos que interceder pelas autoridades, porque isso é bíblico. Nós temos que interceder, porque se a nossa autoridade é ruim e a gente começar a amaldiçoar eles, só vai piorar, não é o que o inimigo quer. Mas nós podemos abençoá-lo para que Deus use eles para o nosso bem. A Bíblia diz que quando o governo é ímpio, a nação geme. Mas quando o governo é justo, alegra o coração do seu povo. Amém? Então, hoje estaremos aqui à noite e vamos adorar o Deus vivo aqui, vamos estar aqui. Se você não vier, eu te dizer uma coisa, Jesus vai estar aqui, com toda certeza. Porque ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Sempre que vocês se reunirem em meu nome, eu vou estar no meio de vocês. Se tiver um pastor e 2 ovelhas, Jesus está. Que está perdendo, é você. Amém? Que Deus te abençoe grandemente e que te dê um dia maravilhoso
e reflita na palavra do Senhor. Muito obrigado e tenha um bom dia.